Então, vamos lá. História, página 138. Vocês tinham que ler o texto. Certo? Uhum. E responder as questões. Então, aqui eles estão falando de onde vieram os imigrantes. Então, desde o início da colonização portuguesa, em 1530, o Brasil recebeu diversas pessoas de várias nacionalidades. Inicialmente, foram os portugueses que se estabeleceram no país, certo? Que a gente já vem estudando isso. Em seguida, os franceses e holandeses, instigado pelas riquezas brasileiras, também vieram para cá. Muitos membros de povos africanos foram escravizados e trazidos para o Brasil para trabalhar, lá no período da escravidão. Essa migração forçada, que durou desde o período colonial até o imperial, foi significativa tanto para a economia, pois os africanos constituíram a principal força de trabalho, por exemplo, na produção de cana-de-açúcar e na mineração, como para a formação da cultura brasileira, havendo ainda hoje heranças africanas no Brasil. Lê para mim aí, Rafaela. Os africanos escravizados eram submetidos a condições precárias de vida e de trabalho, por meio dos desenhos dos senhores de castigos e de estratégias de aculturação. Muitos deles recebiam nomes de características europeias, e não podendo usar seus nomes de origem. Então, eles tinham que usar o nome que eles recebiam, tá? Pelas pessoas que eram de origens europeias. A aculturação é o processo de modificação cultural de um indivíduo ou grupo de pessoa retirada de traços culturais de origem. E aí embaixo tem uma imagem de cena da rua direita, são negros carregando café, aos negros que eram escravizados. Negras libertas, negro liberto. Viajante africano em 1840, desenhado por Paul R. Haring. Coloca a data. 2/10, página 139. Lê para mim, Gabi. Saiba mais. A África é um continente caracterizado pela diversidade de povos e culturas. Ao falarmos em africanas escravizadas, devemos ter em mente que pessoas de várias culturas foram trazidas para o Brasil. Entre eles, bantos, nagos, sudaneses, Benguelas. Vai, benguelas. Benguelas. Benguelas e Alças. Imigrantes no Brasil. Durante o período colonial, a coroa portuguesa incentivava a imigração, oferecendo viagem gratuita, gado, cavalo, armas, ferramentas, alimentos e terras para milhares de portugueses. Outro fluxo migratório que se iniciou no período colonial foi a migração forçada de negro-africanos para servirem de mão de obra escrava para o desenvolvimento da economia da colônia. Estima-se que 5,5 milhões de negros saíram da África para serem escravizados no Brasil. Desses, 4,8 milhões chegaram vivos em nosso país. Tá? Os demais não chegaram vivos.
Imigração no século XIX. Mesmo muitos portugueses tendo vindo para o Brasil durante a colonização, foi a partir da metade do século XIX que o Brasil passou a receber uma maior quantidade de imigrantes, pessoa que estabelece moradia em um país estrangeiro. Entre os anos de 1850 e 1930, imigrantes de diferentes nacionalidades chegaram ao país em busca de melhores condições de vida. Então, aqui na imagem A, o embarque de imigrantes suíços no porto de Genova, na Itália, com destino ao Brasil, em 1898. E na imagem B, o embarque de italianos para o Brasil, em 1910. Tá? Então, eles vinham para cá buscando melhores condições de vida. Coloca a data, página 140. Fotos de uma família alemã em Passaporte, Alemanha, 1924. Os estrangeiros, primeiramente, vieram para ocupar o sul do Brasil. Algumas terras dessa região foram oferecidas pelo governo brasileiro da época para que os imigrantes se estabelecessem no local. Então, como eles não tinham onde ficar, foram cedidas algumas terras para eles poderem morar por enquanto, naquele momento. Posteriormente, a partir da década de 1870, os colonos começaram a chegar para trabalhar nas plantações de café, com o objetivo de substituir gradativamente a mão de obra escravizada. Em 1888, ocorreu a abolição da escravidão no Brasil. Tá? Então, acabou a escravidão. Dessa forma, o governo brasileiro priorizou a vinda de imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas. Entre os imigrantes que chegaram estavam italianos, espanhóis, suíços, poloneses, eslavos, alemães, russos e, a partir de 1908, os japoneses. Ao todo, mais de 70 nacionalidades diferentes desembarcaram no Brasil. Com a intenção de atrair imigrantes, o governo brasileiro incentivou a vinda destes, realizando propaganda do país, providenciando alojamentos e financiando as passagens de navios e o transporte até os novos postos de trabalho. Alojamento era lugar para eles poderem dormir e morar naquele período, tá? E eles pagavam as passagens, porque as pessoas não tinham condições de pagar, e transportava ela até o local de trabalho. Elas iriam trabalhar. O percurso não era fácil, pois os imigrantes acabavam tendo de vender seus pertences, deixar familiares para trás e enfrentar uma longa viagem. As famílias imigrantes que vieram ao Brasil podiam ser nucleares ou não nucleares. As nucleares eram formadas por pai, mãe ou um dos dois com os filhos. E as não nucleares por vários membros da família, como tios, primos, cunhados, sobrinhos. Então, a família que vinha o pai, a mãe e os filhos era uma família nuclear. Aquela que vinha com primo, com tio, com cunhado, com sobrinho, tal, eram famílias não nuclear. Certo? Os colonos são pessoa que imigra para outro lugar, que vai para outro lugar. Página 141. Imigrantes japoneses em 1934. A imigração foi significativa no Brasil e deixou marcas e heranças culturais, como na alimentação, na arquitetura, nas celebrações, entre outros hábitos e costumes. Imagem A. Pizzas e massas em gerais são alimentos que se tornaram comum no Brasil, herança dos imigrantes italianos. Então foram eles que trouxeram a pizza para cá. E na B, construção com arquitetura alemã no município de Joinville, no estado de Santa Catarina.
E aí a página 142. Converse com os colegas sobre eventuais costumes e hábitos no seu dia a dia que tenham origem na chegada do imigrante ao Brasil, de imigrantes. Que hábitos e costumes será que vocês têm que são dos imigrantes, que os imigrantes trouxeram para cá? Eu falei de um já que a gente come. Pizza. Pizza, que mais? Massa. Pizza. As massas, Dança. as danças, Dança. que mais? Travesti. Não, travesti não é travesti. Hábitos. Esse vai? Quais são esses hábitos? O que você falou, Vitória? Festivais. Dança. Hã? Eu não disse nada. Gabriela. O que você falou, Gabi? Festivais. Os festivais, que são, né, as festas, danças, como já falaram. Tradições. Hã? Tradições. As tradições, né, que eles trouxeram, a gente mantém. As línguas, tá? Vocês estão aprendendo a falar inglês. Então, a gente pode aprender a falar espanhol, francês, que são coisas que os europeus trouxeram para a gente. Questão 2. Leia o texto a seguir. Ah, outra coisa que a Rafa mandou aqui. A comida japonesa. Tá? Foram japoneses que trouxeram comidas japonesas, comidas italianas, comidas chinesas. Não falei por que japonês. Certo? Então, vamos lá. Leia o texto a seguir. A jornada dos italianos. A jornada era longa. Alguns italianos embarcavam em portos estrangeiros, Marselha, Le Havre, Bremen, Hamburgo e Liverpool. Outros partiam de Genova e Nápoles. Para conseguirem a documentação necessária para viajar e adquirir as passagens, quase sempre eram obrigados a vender as poucas coisas que lhes restavam. Os agentes também se aproveitavam da situação enquanto as famílias ficavam à espera do embarque, ofereciam e cobravam serviços duvidosos. Suas bagagens incluíam malas, quando as tinham, sacos e sacolas, baús com louças, armas de fogo, instrumentos de trabalho, roupa, entre outros, mas nem sempre colocadas com cuidado no navio. Muitas vezes era comum se quebrar na viagem e também desaparecer até o destino. Então era jogado lá de qualquer jeito, que podia quebrar ou desaparecer aquele objeto que a pessoa tinha. Certo, Letícia? A que nacionalidade de imigrantes o autor do texto se refere? Italianos. Aos italianos. Eu coloquei a jornada dos italianos. Pode ser também, porque ele está falando qual a que nacionalidade. Eu coloquei a nacionalidade do italiano. Tá bom. Nacionalidade italiano. Tem no italiano, tá bom. Ah, 2. Quais eram alguns dos portos de partida dos imigrantes italianos lido no texto, Vinícius? Marselha, Bordeaux, Bremen, Hamburgo e Liverpool. Eu vou colocar aqui, vocês podem colocar, tá? Pelo menos 3. Aí você confere os que você colocou, tá, Vini? O coloquei restante todos. também. Quem colocou todos, deixa.
Página 143. Posso apagar? Ótimo. Quais eram alguns dos problemas enfrentados pelos imigrantes durante a sua jornada rumo ao Brasil? Você colocou, Marcos? Eu não entendi. Você nem fez, não sua cara de pau. Era só copiar do texto. E sim, professora. Eu não, é que eu não li com atenção todos. Era só ler, né? Vitória, o que você colocou? Não achei. Gabriela, Oi. o que você colocou? Ah, era comum se quebrar na viagem e também desaparecer até o destino. Rafa, o que você colocou? Coloquei problemas em alto mar, tendo que vender seus pertences, vendendo seus pertences, deixando familiares para trás e tendo que nossa, eu coloquei errado, enfrentar uma longa viagem. Foi assim mesmo. Ok. Então, ó, muitas vezes tinham que vender. Sim, tinha que vender seus pertences. Lê, Letícia. Eram obrigados a vender seu pertence para conseguir a documentação para viajar. E muitas vezes tinham suas bagagens quebradas ou perdidas. Ok. Tá, então, muitas vezes tinham que vender seus pertences para conseguir a documentação necessária e muitas vezes tinham suas bagagens quebradas ou perdidas. Professora, na 3 eu fiquei em dúvida da B e da E. Da B e da E? Eu assinalei, mas eu fiquei em dúvida da B e da D. Ok. Posso apagar aqui? Não. Só que eu coloquei a E. E tu quer apostar quanto que vai ser a B? Vai ser qual? Hein, Marcos? Oi? Qual que você acha que vai ser? E. Ou a E ou a Não.
Tá copiando, né? Assinale a alternativa correta. A. Os imigrantes italianos foram trazidos à força para serem escravizados no Brasil. B. Os imigrantes do século XIX não receberam incentivos para deixar seus países de origem e virem para o Brasil. C. A arquitetura brasileira, assim como a alimentação, sofreu poucas influências estrangeiras. D. Muitos dos imigrantes vieram para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Ou E. Em 1888, ocorreu a abolição da escravidão no Brasil. Com isso, em vez de mão de obra imigrante ser utilizada, optou-se pela vinda de africanos para trabalhar. Qual a alternativa correta? A Eu tô B. Eu tô confuso com 3. Eu coloquei a B. Na B, presta atenção, a letra B de bola. Os imigrantes do século XIX, eles receberam, sim, incentivos para virem para cá. E só porque eu assinei Então, na B, antes dessa. ele está falando que não. A alternativa correta é a D de dado. Tá? Na B, ela está falando que não receberam, quando na verdade eles receberam, sim. Tá? Muitas vezes eles ofereceram os alojamentos, as passagens. Então, a correta, letra D de dado. A dancinha de quem acertou? A dancinha. A Letícia lá. Não tá vendo a dancinha? Eu também acertei. Parabéns, então começa a dançar aí também. Cadê a Letícia? Página 144. Quais foram algumas das nacionalidades dos imigrantes que vieram para o Brasil a partir do século XIX? Cite pelo menos duas. Eu coloquei. Vou colocar aqui, vocês escrevam pelo menos duas dessas, tá? Posso falar o que eu coloquei? Pode. Eu coloquei suíços e italianos. Eu só coloquei italiano. Vou colocar duas, pelo menos. Eu coloquei todos.